Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje falaremos sobre operações entre polinômios. Nós vamos começar abordando três operações iniciais, que são adição, subtração e multiplicação. E aí, nas próximas aulas, nós iremos tratar sobre divisão entre polinômios. Vamos acompanhar aqui no quadro. Em relação às operações de adição e subtração de polinômios, eu quero começar aqui com esse exemplo número 1, onde eu tenho dois polinômios que foram dados, o polinômio p de x e o polinômio q de x. O polinômio p de x ele é igual a 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 3. Lembrando que esse aqui é um polinômio de terceiro grau, basta eu observar o expoente 3, que é o maior expoente encontrado na variável x, logo ele define o grau do polinômio. Já o polinômio q de x, ele é dado por x ao quadrado mais 4x menos 1 e é um polinômio de segundo grau. Na letra A, pede-se que nós somemos esses dois polinômios. Então, eu tenho que fazer p de x mais q de x. Uma recomendação inicial, que às vezes a gente pode pensar que não faz diferença, mas lá na frente, quando você vai trabalhar expressões envolvendo polinômios, essa recomendação ela é de que você coloque os seus polinômios entre parênteses. Observe a forma com que eu escrevi aqui. O p de x é esse primeiro polinômio que está escrito entre parênteses, enquanto o q de x é esse segundo polinômio que está escrito entre parênteses também. Reforçando, eu tenho como fazer direto? Tenho sim, né? Mas essa parte que eu estou escrevendo, ela ajuda muito quando você vai resolver expressões. Ali ele poderia ter pedido para você, sei lá, calcule o triplo de p de x menos o quádruplo de q de x. Então a gente deverá colocar entre parênteses para poder fazer isso por conta de ser uma complexidade um pouco maior do que esse exemplo que a gente tem. No entanto, essa regrinha de você colocar os seus polinômios entre parênteses, ele vale de uma forma geral aí para quaisquer operações entre polinômios, tá? Então, olha só, eu quero somar o p de x mais o q de x. Inicialmente, a gente vai eliminar esses parênteses. E como que eu faço essa eliminação entre parênteses? Eu vou observar que sinal eu tenho antes do meu parênteses. E ali vai definir se eu vou conservar o sinal de todo mundo que está lá dentro ou se eu vou inverter o sinal de todo mundo que está lá dentro. Observe o seguinte, aqui, nesse primeiro polinômio, eu tenho um sinal de mais aqui de fora. Ele está implícito, ele está escondido. Então, no momento que eu pegar esse mais e multiplicar ele com todos os sinais aqui de dentro, a gente vai observar que os sinais de termos que estão dentro do parênteses, eles irão se conservar, né? Por quê? Ó, positivo vezes positivo é positivo, positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes positivo é positivo. Então, toda vez que eu tiver um sinal de mais precedendo o meu parênteses, eu conservo o sinal dos termos que estão internos a esse parênteses. Eu posso fazer essa eliminação dessa forma bem rápida. Então, olha só, aqui na frente tem um mais escondido, todo mundo aqui será copiado com o mesmo sinal. Logo, o primeiro polinômio ele fica 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 3, da mesma forma com que ele estava dentro do parênteses. O mesmo acontece para o outro polinômio. Observe que o sinal de mais é o sinal que precede o meu parênteses, ele vem antes do meu parênteses. Logo, o sinal de todo mundo que está aqui dentro se conserva. Então, eu tenho mais x ao quadrado mais 4x menos 1. Bom, a finalização dessa conta, ela se dá agora pela união, ou pela soma entre os termos que são semelhantes.
E o que eu quero dizer com termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal, tá? É a parte ali que envolve a sua variável, a sua letra do polinômio. Então, por exemplo, um termo que tem grau 3, que eu vou circular aqui, que é esse termo aqui, deixa eu colocar um pouco menor essa tinta. Esse termo aqui, ele tem grau 3. Eu só posso juntar ele com outro termo que tenha grau 3 também. Porque esse outro termo de grau 3 será semelhante a esse 2x ao cubo. No entanto, observe que a gente não tem mais ninguém com grau 3. Logo, o que eu farei aqui é somente descer esse 2x ao cubo. Então, eu fico com p de x mais q de x igual. Vamos descer inicialmente o 2x ao cubo. Então, 2x ao cubo. Agora vamos tratar dos termos que possuem grau 2. São estes. Vou colocar aqui para a gente. O 5x ao quadrado e o x ao quadrado. Esses dois termos aqui, eles são semelhantes porque eles possuem grau 2. Então, se eu somo 5x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu vou obter como resposta 6x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado, tá? Juntei os termos que possuem grau 2. Agora, se eu já juntei os termos que têm grau 3 e grau 2, vai faltar grau 1 e grau 0. O único termo de grau 1 que eu tenho aqui no meu polinômio geral é esse aqui. Deixa eu colocar essa cor. Esse aqui é um termo de grau 1. Observe que eu não tenho outro termo de grau 1 para poder juntar com ele. Logo, a gente vai conservá-lo. Mais 4x, tá? E agora, os termos independentes, as constantes, que possuem grau 0. E a gente vai juntar esses termos entre si. Quem são eles aqui? Eu tenho um 3 positivo e eu tenho um 1 negativo. Obviamente, 3 menos 1 vai ficar igual a 2 positivo. Essa aqui é a resposta da soma entre p de x com o q de x. É muito importante a gente sempre deixar o polinômio escrito de modo que os expoentes eles estejam ali denotados em ordem decrescente, tá? Observe aqui que eu coloquei 3, 2, 1 e grau 0. Então, vamos dar preferência por escrever as nossas respostas sempre organizadas dessa forma, dos termos que possuem os maiores graus até os que possuem os menores graus. Passando aqui agora para a letra B, que pede que nós façamos p de x menos q de x, agora é uma subtração. De modo análogo ao que nós fizemos na adição, eu vou ter que eliminar esses parênteses, observando aquela regra. Se o sinal que vem antes do parênteses é o positivo, todo mundo que está ali dentro conserva o sinal. Agora, obviamente, se eu tiver um sinal de negativo na frente do meu parênteses, eu vou inverter o sinal de quem está lá dentro. Observe como é que isso vai acontecer. Agora eu estou fazendo p de x menos q de x. Veja bem, antes desse primeiro parênteses, eu tenho aqui um sinal de mais escondido. Logo, internamente ao meu parênteses ocorre uma conservação de sinais. E aí eu fico com o polinômio escrito do mesmo jeito que ele está, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 3. Agora, nessa segunda parte, observe que eu tenho um sinal de menos. Em termos de operação, eu deveria fazer negativo com positivo e negativo com negativo, tá? O que você vai observar
é que haverá uma inversão dos sinais de todos os termos que estão aqui internamente ao meu parênteses. Logo, nós podemos optar por entender isso diretamente como uma inversão dos sinais e colocar já direto os sinais invertidos. Não tem nenhum problema você fazer essas operações, negativo com positivo, negativo com negativo, dá na mesma, tá? Mas eu vou optar por escrever dessa forma mais direta. Toda vez que tiver um sinal de menos antes do meu parênteses, eu pego aquilo que está dentro do parênteses e escrevo com o sinal trocado. Obviamente, se aqui é um x ao quadrado com mais na frente, eu escrevo com menos. Então, menos x ao quadrado. O 4x aqui também terá uma inversão no sinal dele, então fico com menos 4x. E o outro ali fica mais 1. Inverti o sinal de todo mundo. Agora, faço também a junção aí dos termos que são semelhantes. Vamos então juntar primeiro os termos que possuem grau 3. Obviamente não tem outro termo de grau 3 a não ser o 2x ao cubo. Logo, eu vou só descer ele, fico com 2x ao cubo. Agora eu passo a juntar os termos que possuem grau 2, no caso 5x ao quadrado e menos x ao quadrado. Fazendo essa operação, se eu tenho 5x ao quadrado, tiro 1x ao quadrado, me resta 4x ao quadrado. Então, mais 4x ao quadrado. Junto agora os termos que possuem grau 1. São estes termos aqui. Na verdade, só tem um termo, só este. E ali eu vou ficar com menos 4x. Menos 4x. E por fim, os termos de grau 0, que são as minhas constantes. Juntando eles, esse aqui é um termo de grau 0 e esse aqui é um termo de grau 0. Ó, mais 3 mais 1, fico com mais 4. Conservo o sinal e somo, ok? Vimos aqui, então, como é feita a operação de adição e como é feita a operação de subtração entre polinômios. Agora, nós iremos passar para a multiplicação entre polinômios. A regra que predomina na multiplicação entre polinômios é o uso da propriedade distributiva da multiplicação. O que significa a propriedade distributiva da multiplicação? Ela diz que quando você está multiplicando ali dois polinômios, você tem que combinar todos os termos do primeiro polinômio com todos os termos do segundo polinômio. Em observação ao nosso exercício que temos aqui, isso significa que eu vou pegar todos os termos desse primeiro polinômio. Então, olha só. Deixa eu colocar uma cor aqui, uma cor azul. Eu tenho que pegar todos os termos desse primeiro polinômio e multiplicar com todos os termos desse segundo polinômio. Olha como vai ser o sentido das minhas multiplicações. Eu pego o primeiro termo e multiplico com o primeiro. Eu pego o segundo termo e multiplico com o primeiro também. E pego o terceiro termo e multiplico com o primeiro. Feito isso, agora eu passo a multiplicar todos os termos do primeiro com o segundo de lá. Então, olha só. Vou fazer 3x ao quadrado multiplicando com menos 3, o menos 4x multiplicando com menos 3 e o 1 multiplicando com menos 3. Assim eu consigo combinar os termos do primeiro com os termos do segundo. Não falta ninguém ali para combinar entre si, tá? Eu tenho 6 combinações. Por quê? Porque aqui são 3 termos e aqui são 2. Então, 3 vezes 2 vai me dar 6. 6 combinações de termos ali. Então, iniciando a nossa multiplicação entre polinômios, p de x multiplicado por q de x resulta em... Vamos então fazer aqui a primeira combinação multiplicativa, que é a do 3x ao quadrado
vezes o 2x. Vou colocar aqui no nosso rascunho para a gente entender como acontece essa multiplicação. No entanto, as próximas nós iremos fazer mais direto, tá? Suponha que eu estou multiplicando esses dois termos ali. A multiplicação ela vai acontecer inicialmente entre os coeficientes, logo 3 vezes 2 é igual a 6. E ela acontece também entre as partes literais, ou seja, x ao quadrado e x. Lembrando que aqui eu tenho um 1 imaginário. Para multiplicar o x ao quadrado pelo x elevado a 1, eu posso usar a primeira propriedade da potenciação. Multiplicação de potências com a mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. X aqui ao quadrado e x elevado a 1 tem expoente 2 e 1. Logo, 2 mais 1 é igual a 3. Eu fico com 6x ao cubo. O primeiro termo que vai aparecer aqui é o 6x ao cubo. Tá? Fiz a multiplicação, então, do primeiro termo daqui com o primeiro termo de cá. Agora, vamos continuar essas multiplicações. Multiplico, então, o segundo termo com o primeiro. Vamos fazer direto aqui, ó. Negativo vezes positivo é igual a negativo. Multiplicando o coeficiente 4 com o coeficiente 2, eu vou ter um coeficiente 8. E multiplicando x com o outro x, vai me dar x ao quadrado. E aqui eu faço o 1 multiplicando com o 2x. Obviamente, 1 multiplicado por qualquer valor é igual a esse valor. Então, fico com mais 2x. Encerrei as multiplicações que eu indiquei na cor azul. Eu fiz aqui o primeiro com o primeiro, segundo com o primeiro e terceiro com o primeiro. Agora falta fazer primeiro com o segundo, segundo com segundo e terceiro com segundo, que são as multiplicações indicadas em vermelho. Vamos fazer então, ó, positivo vezes o negativo, daqui vai ficar negativo. 3x ao quadrado vezes 3, eu posso multiplicar os dois coeficientes, 3 vezes 3 é igual a 9, e juntar aqui e colocar o x ao quadrado que apareceu aqui. Na continuação, ó, negativo vezes negativo é positivo. E 4x vezes 3 fica 12x. E aqui, positivo vezes negativo fica negativo. E 1 vezes 3 é igual a 3. Por fim, para finalizar aqui a multiplicação, eu vou juntar os termos que são semelhantes. O termo que tem maior grau é o termo de grau 3, o 6x ao cubo. Não tem ninguém para poder juntar com esse 6x ao cubo, logo eu só conservo ele. Fico com 6x ao cubo. Agora nós iremos juntar os termos de grau 2, que são menos 8x ao quadrado e menos 9x ao quadrado. Como os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Aqui 8 mais 9, nós ficamos com 17x ao quadrado. Junto agora os termos que têm grau 1, que são esses dois termos aqui, eu tenho mais 2x e o mais 12x. Somando os dois, mais 2 mais 12, eu vou obter mais 14 e x. E o último termo ali, que ficou sozinho, que não tem ninguém para poder juntar com ele, é o 3 negativo que aparece aqui, ó. Eu vou só descer porque não tem ninguém para poder operar com ele. Essa é a resposta, então, da minha multiplicação entre esses dois polinômios. O último exemplo que nós temos, ele é um exemplo aqui da Uniderp. Se P de x é igual ao determinante dessa matriz que aparece aqui,
E esse determinante vai me dar um polinômio. Então, o exercício pede para que você calcule o valor de P de 2. Muito bem, eu vou iniciar fazendo o determinante. Lembrando a vocês que o determinante de uma matriz 2 por 2 ele é calculado da maneira com que eu coloquei aqui. Eu faço uma primeira diagonal, essa diagonal de azul é a diagonal principal, essa diagonal em vermelho é a diagonal secundária. Na diagonal principal eu coloco um positivo e na diagonal secundária eu coloco um negativo. Essa é uma maneira de calcular um determinante de uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Assim, P de x é igual. Vamos então fazer assim, ó. Aqui eu tenho um sinal de mais nessa primeira diagonal. Vou colocar esse sinal aqui para saber que eu estou multiplicando com esse mais, tá? E aí eu vou fazer, ó, x vezes x mais 1 multiplicado com x mais 1. E assim eu fico com x mais 1 multiplicado também com x mais 1. Está aqui, tá? Eu vejo aqui, ó, que x vezes x mais 1 é um termo dessa matriz, é um elemento dessa matriz, está multiplicando com o x mais 1. Então, é o que eu escrevi. Na diagonal secundária, eu tenho aqui um sinal de menos, já vou colocar esse sinal de menos multiplicando aqui. E aí, a gente vai ter que multiplicar o menos 1 com menos x menos 3. Vou colocar entre parênteses, então, ó, menos 1 vezes o menos x menos 3. Eu tenho aí essas multiplicações para poder fazer e juntar no final, tá? Então, vamos fazer. Dá para a gente simplificar algumas coisas, como por exemplo, x mais 1 vezes x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Então, eu fico com P de x é igual mais x. Esse mais não precisava ter escrito, mas eu escrevi aqui para lembrar, tá? X mais 1 vezes x mais 1, a gente sabe que é x mais 1 ao quadrado. Ok. Vou multiplicar aqui também, para já facilitar o meu serviço. Multiplicando aqui negativo vezes negativo, eu tenho positivo, então mais, e conserva o 1, tá? E aí eu fico com menos x menos 3. Pois bem, posso resolver aqui essa operação x mais 1 ao quadrado utilizando produtos notáveis. Poderia ter feito aqui uma distributiva também para multiplicar o x mais 1 pelo x mais 1, poderia. No entanto, eu vou fazer por produtos notáveis porque a gente tem que ter essa maturidade para poder usar produtos notáveis a nosso favor. Então, ó, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui vai me dar 2x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é igual a 1, ok? E aqui eu já posso fazer uma distributiva. Vou multiplicar um positivo com menos x e um positivo com menos 3. Obviamente, ó, positivo vezes negativo é negativo, 1 vezes x é x. Positivo vezes negativo é negativo e 1 vezes 3 é 3. Assim, continuando aqui as minhas operações, eu posso multiplicar esse x com sinal de mais, aqui eu vou multiplicar ele com x ao quadrado, vou multiplicar ele com o 2x e vou multiplicar ele também com o 1. Assim, eu vou ficar com P de x é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, tá? Essas respostas vieram como, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes 2x fica 2x ao quadrado. E x vezes 1 vai ficar igual a x.
Vou descer aqui o menos x e o menos 3. A única operação possível de ser feita é somente um cancelamento aqui do x positivo com x negativo, que são simétricos. Logo, meu polinômio vai ficar p de x é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3. Como o exercício pede que eu calcule o p de 2, vamos fazer agora então p de 2. O p de 2 nós calculamos substituindo x por 2. Então eu fico com p de 2 igual a 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado menos 3. Olha só, posso fazer inicialmente aqui essas duas potências, 2 ao cubo e 2 ao quadrado. E aí eu fico com 8 mais 2 vezes 4 menos 3. Ora, 2 vezes 4 é 8, então eu fico com 8 mais 8 menos 3. 8 mais 8 é 16 e 16 menos 3 é igual a 13. Então, marcando aqui a resposta certa é a alternativa B, ok? Então, até a próxima aula.